Mais de 9 bilhões de toneladas de plástico foram produzidas na Terra até hoje. No ritmo atual, até 2050, esse número chegará a 13 bilhões. 40% deste material foi usado uma única vez e depois descartado em aterros ou nos oceanos. Dados da campanha Mares Limpos da ONU Meio Ambiente apontam que em 30 anos haverá mais plásticos que peixes nos oceanos. E nos últimos anos, um acessório que era considerado inofensivo virou o grande vilão do meio ambiente, os canudinhos. Eles são usados uma única vez e demoram 200 anos para se decompor. Somente nos Estados Unidos são utilizados mais de 500 milhões por dia. Além disso, o descarte nos oceanos representa um risco iminente aos animais marinhos. Vários países estão discutindo esse problema, inclusive o Brasil. No ano passado, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade do país a banir o uso dos canudinhos. Bom, e para discutir essa e muitas outras questões, eu recebo hoje o vereador Reginaldo Trípoli, do PV, que é autor do projeto de lei que pretende proibir os canudinhos aqui em São Paulo. Também o diretor da Abiplast e coordenador da Câmara Nacional dos Recicladores de Materiais Plásticos, o Ricardo Ajati, e o consultor técnico do Instituto Ecosurf, o João Malavolta. Bom, agradeço a presença de vocês aqui e eu começo o programa fazendo a mesma pergunta para vocês. Diante desses números estarrecedores que a gente passou agora no início do programa, é justo dizer que o canudinho aí é o grande vilão do meio ambiente? Vamos começar pelo vereador? Olá a todos. O canudinho é um símbolo. Eu acredito que o canudo seja um símbolo do problema do plástico de uso único. E do plástico no uso geral também, uso de uma forma desacerbada, de uma forma descontrolada. Então o canudo acabou se tornando um símbolo. Ele não é o vilão do problema do plástico. Aliás, o plástico não é um problema, na minha opinião. O plástico, o maior problema dele é a maior qualidade dele. Ele é durável, ele é flexível, ele é barato. Então, o que nós precisamos, juntos, a indústria e toda a população, é mudar os hábitos de uso do plástico único. Essa é o grande trabalho que a gente tem e esse tipo de bate-papo, de conversa, só tem a contribuir para que a gente possa mudar os hábitos de todos os cidadãos, para que entendam o problema que isso está nos trazendo para nós e para as futuras gerações que virão aí pela frente. O vereador colocou muito bem, ele se tornou um símbolo da campanha da vilanização do plástico. Acontece que o plástico de uso único, ele está sendo descartado de uma maneira errada e não está sendo destinado adequadamente para a reciclagem, né? Ou está tendo um uso exacerbado. Então, nós da indústria somos favoráveis a um uso controlado, claro, não esse uso desnecessário que existe, mas somos a favor do produto, porque o produto, como bem colocado, é um produto bom, bonito e barato, porque se ele chegou a esse consumo é porque ele tem muitos benefícios. Nós não podemos agora tornar o benefício que ele traz para a população como a cruz que ele carrega, como foi dito. Então, nós somos pelo uso correto e destinação correta do plástico, de todos os descartáveis e os demais, as embalagens, né, de uma maneira geral. Então, aí nós temos várias ações também com a indústria, com políticas públicas, com os governos municipais, estaduais e federais, na busca dessa educação, dessa conscientização do consumidor, para que tornar o plástico um aliado dele, não um inimigo, que é essa nossa visão da indústria. Eu percebo que a questão do plástico de uso único, o plástico descartável, o canudo, ele simbolizou, né, hoje esse olhar das pessoas sobre o que é o plástico no ambiente, uma vez que a gente teve aquele vídeo da tartaruga com plástico no nariz, na narina dela, isso daí viralizou muito e trouxe uma sensibilidade maior para as pessoas a perceber o que esse material causa na vida marinha quando depositado de modo irresponsável nos oceanos. Então a gente percebe que já existe uma tomada de consciência das pessoas em recusar esse tipo de plástico de uso único. O canudo, por exemplo, é um instrumento de uso efêmero, facilmente recusável, a não ser que a pessoa tenha algum problema de ingestão de líquidos, etc. Então a gente percebe que
olhando para o canudo, as pessoas começaram a ver a sacola descartável, o copinho descartável e o que isso está causando no ambiente quando não há o descarte adequado desse material e fatalmente ele vai parar nas praias, nos oceanos e causando todo esse impacto na biodiversidade marinha. Uhum. E o que representa, inclusive, né, a medida como a gente teve na cidade do Rio de Janeiro, que foi a primeira a proibir o uso do canudinho de plástico, a intenção é que outras cidades também, aqui em São Paulo, a gente tem o projeto do vereador Trípoli, sigam também essa medida. Qual a importância que tem, né, uma medida como essa? Como o João disse, a importância só de ter feito a propositura desse projeto já tem um movimento enorme do não uso desse plástico, porque o canudo não é o vilão, só que o canudo é usado de formas que não são necessárias. Os costumes acabaram levando o uso para uma forma desacerbada, completamente. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, não vivo no Rio, não conheço a lei profundamente, mas soube que começou a ter problemas por causa da orla marítima, da praia, onde se vende coco. E aí as pessoas que não podem usar o canudo, eles começaram a usar o copo plástico, que é tão quanto pior a quantidade. Então, o que eu acho que está acontecendo em São Paulo e no Brasil, com essas iniciativas, é que a gente começa a prestar atenção num problema que a gente não enxerga. O cidadão, enquanto ele está vivendo nas grandes cidades, ele não enxerga para onde vai o lixo. E esse não é um problema, o plástico é um problema, mas nós aqui em São Paulo estamos fazendo um trabalho junto ao prefeito Bruno Covas, a Prefeitura de São Paulo, a Anlurb, para que a gente diminua o lixo que vai para baixo da terra. É um absurdo a quantidade de lixo que vai para a terra, para baixo da terra, nos aterros sanitários, que já estão totalmente quase que cheios. Em 6, 8 anos nós não vamos ter mais aonde jogar esse lixo. E o plástico é um lixo que não some, ele vai mudar de lugar. E uma grande, enorme quantidade dele vão para os córregos, para os rios e para o mar. E só tem o filme da tartaruga, esse vídeo que viralizou, tem um outro da baleia também, tem alguns vídeos que viralizaram. Mas com isso apareceu tudo o que acontece em relação ao mar. Mergulhadores em Bali mergulhando no meio do lixo. As pessoas das cidades começaram a ter a informação do que acontece com esse produto que você usa dentro da sua casa. Né? Então, acho que esse movimento é tão importante quanto leis que possam, junto com a indústria, mudanças de design, de algumas embalagens que são dificílimas de serem recicladas, junto com algumas leis, com a população, com trabalhos como o EcoSurf, como o João faz no litoral do Brasil inteiro, que é incrível. Tudo isso vai fazer com que a gente possa propor uma vida melhor e ter uma questão ambiental muito mais equilibrada no futuro. Explica pra gente um pouquinho, João, como que é o trabalho que é realizado por vocês? Eu costumo dizer que a gente vive na borda da piscina. Né? Eu vivo na beira da praia, eu sou da cidade do litoral sul de São Paulo, Itanhaém. A gente começou um trabalho no ano 2000, um grupo de jovens surfistas, refletindo sobre como estava a questão da poluição naqueles ambientes, fazer mutirões de limpeza de praia. E esses mutirões eles serviram como um meio de evidenciar o problema que era a poluição, isso início dos anos 2000. E aí, pensando hoje, quase 20 anos depois, e a gente sabendo que mais de 50% de todo o plástico que foi produzido no mundo foi nos últimos 15 anos, então a gente passou esse período todo evidenciando cada vez mais o que é a poluição nas praias. Então, através dos mutirões de limpeza de praia, a gente consegue desafetar aquele ambiente, né, desse tipo de material que a gente chama de estressores da biodiversidade marinha. Então, são mutirões que trazem a comunidade, trazem grupos de pessoas para fazer a recolha desses materiais. Hoje, no processo de recolha, a gente consegue fazer um estudo de classificação, né, daquele material que é encontrado, um estudo de gravimetria, os tipos de materiais, se é plástico, se é vidro, se é metal, entre outros. E a gente também consegue fazer a disposição das marcas que estão sendo encontradas. Então, a gente cria um ranking das marcas e com esse ranking é como se fosse uma auditoria, né, da poluição das praias
pelas marcas que mais têm seus produtos depositados nesses ambientes. E através disso a gente consegue subsidiar políticas públicas, fazer uma discussão em alto nível com a própria indústria também, para buscar soluções, porque a gente vive ali o problema, né, que ele é o retrato do modelo de sociedade de consumo que a gente tem hoje, né, da extração, da produção, do consumo, do descarte, numa economia linear. Né? Então a gente começou a fazer essas provocações e com os adventos das redes sociais, a forma como você consegue pulverizar, né, essas mensagens relacionadas à questão da poluição nesses ambientes, trazer mais gente para poder fazer essa discussão e ampliar, né, as incidências que a gente tem justamente para buscar caminhos de solução. Quer dizer, esse trabalho até de conscientização, né, Ricardo, é tão importante quanto a questão da lei também, na sua opinião? Eu acho que elas andam juntas, porque a conscientização ela vai vir cada vez mais quando as políticas públicas se aproximarem mais do consumidor. Como o vereador falou, essa lei ela fez florescer os problemas e com isso a conscientização maior das pessoas. Então isso ajuda a que todos os consumidores comecem a olhar um pouco mais para o seu dia a dia e ver o que ele está gerando, como ele está destinando. Aquela pessoa que joga ou descarta incorretamente começa a ter uma outra visão. Porque o plástico que é descartado, ou canudo ou com outros produtos, é um plástico de excelente qualidade. Normalmente esses produtos alimentícios é tudo feito com matéria-prima virgem. Esse plástico está sendo jogado fora. É um recurso natural, é um recurso que, se reciclado, ele volta para o consumidor de uma outra maneira, ele faz uma economia de carbono, ele economiza petróleo, economiza energia, gera emprego, gera impostos com uma matéria-prima que já foi, entendeu? Então, assim, a reciclagem, ela é um ganho ambiental e social muito grande. Nós enterramos no Brasil, por ano, a estimativa do IPEA de 2010, quando foi feita a Política Nacional de Resíduos Sólidos, era de 8 bilhões de reais por ano de resíduos. Desses 8 bilhões, 5,6 são plásticos. É o que tem mais valor agregado no lixo, em quantidade pelo valor. Então, nós temos e hoje nós só reciclamos 26% disso. Então, nós podemos, no Brasil, quadruplicar a indústria da reciclagem, que é uma indústria ainda pequena, do ponto de vista de estrutura, são pequenas e médias empresas, na maioria, menos de 20 funcionários na maioria das empresas, e que precisa de uma visão do Estado de apoio para a reciclagem. Hoje, não sei se todos aqui têm consciência, é mais caro você reciclar um plástico do que comprar um plástico virgem. E o Estado ainda não olhou para esse... Está preconizado na Política Nacional de Resíduos Sólidos alguns benefícios fiscais e tributários, mas que eles não chegaram até agora. Desde 2010, quando a lei foi promulgada, regulamentada em 2014, nós estamos trabalhando faz 4 anos ou 8 anos com o Congresso, não conseguimos o sucesso ainda, porque é da situação geral do país. Mas o Estado precisa ver isso com os olhos do negócio, que isso tem valor econômico, tem valor social e valor tributário para ele. E que isso, com poucas políticas públicas, nós conseguimos reverter rapidamente essa poluição exacerbada do plástico e trazemos ele para o recurso para ser usado de novo pela indústria. Além da questão do meio ambiente, pode ser claro, algo interessante economicamente, inclusive. Cada emprego que uma empresa de reciclagem gera-se 30 empregos a jusante. A jusante é depois, ou antes. Então, é antes. O catador, o coletador, o separador, a moagem, a lavagem, a extrusão, você gera 30 empregos na média. Então, olha a geração de empregos que a gente pode ter. Hoje a indústria da reciclagem emprega mais de 10 mil pessoas no Brasil. Se a gente multiplicar por 4, são 40 mil. Vezes 30, 1.200.000 empregos que nós estamos podendo gerar com a indústria de reciclagem do plástico. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o debate. Até já.